Muito boa noite a todos vocês que acompanham esse nosso espaço televisivo democrático e semanal que a gente apresenta na Connect TV por multiplataformas. Você que acompanha pela internet, Facebook, redes sociais todas aí, YouTube, também pelas diversas operadoras de TV a cabo pelo Brasil afora e mais recentemente também com a parceria com a nossa Rede TV do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso X da Questão. E eu já agora apresento o nosso elenco lá na extrema-direita hoje. Renato Ferreira, diretamente de onde hoje, Renato? Você sempre no Brasil, mas nunca se sabe onde. Olá, boa tarde, Eudes, boa tarde, professor Filão, Silvio e telespectadores da Connect TV, também da Rede TV Paraná. Um abraço. Não participei na semana passada e já estava com saudade desse espaço aqui, realmente democrático aqui da Connect TV. E, então, com felicidade, estamos aqui a postos, de novamente aqui da metrópole de Sarapuí, cujas cidades satélites são aqui Sorocaba, a grande Sorocaba e Itapetininga. Estamos a postos. Muito bem. Jogando um pouquinho mais moderado hoje, Silvio Braunar, diretamente de Massachusetts. Mas eu sou moderado, eu não sou de extremas, não sou, professor, não. Meus amigos, é bom demais. Como está Milford? Milford está maravilhosa hoje, 31 graus, verãozão. Aliás, hoje tem a chamada onda de calor e a gente está tendo aqui nessa onda de calor temperatura agora 31 graus, né? A previsão é chegar a 33 graus com ar bastante úmido, né? E a gente vai ter trovoadas aqui, trovoadas, além das trovoadas que está acontecendo lá em Washington DC, né? Com a família Biden, que está realmente sofrendo bastante lá com as operações das comissões de inquérito da Assembleia Americana. Aqui a coisa pega sério, viu? Eu dizia amigos aí da Connect TV, da Rede TV do Paraná, e toda a nossa audiência nas multiplataformas, como o Eudes falou. Estamos bem aqui, preparados aí para discutir o desandamento, né, da desorganização e também do desgoverno do Brasil e da política brasileira, Eudes. Muito bem. Professor Pilão, a voz da experiência, a voz da sabedoria, a voz não da negação da política, mas da política mais fraterna dentre todos do nosso grupo aqui. Seja muito bem-vindo diretamente de São Paulo. Muito obrigado, Eudes. Eu quero fazer 2 registros. Primeiro, que o Renato só vem quando você vem. É verdade. Ou o Boss está ou não tem Renato, entendeu? É verdade. A hora que o Boss não vem, não adianta. E segundo... Já participei de 554 X da Questão sem o Eudes. Mas o X da Questão sem o Eudes, que é a segunda coisa que eu quero falar, não fica igual, Eudes. Então a gente sabe que você está com muitos compromissos aí em Portugal. Aliás, o nosso programa é internacional, né? Temos o nosso amigo Braunar, que está lá nos Estados Unidos. E temos aqui como é que é aí a grande... Como é que é a grande o quê, Renato? Sarapuí. Sarapuí, a grande Sarapuí. Deve ter mais ou menos uns 3 mil habitantes, né? Não. Tem uns 7, 8 mil habitantes. Dobrou de tamanho. Mas a tua presença é importante, Eudes. A gente sabe que você anda ocupado demais aí, fazendo com que a Connect TV em Portugal seja um sucesso e está conseguindo, o que é importante, né? Professor, e a gente vai... Oi. Mas o senhor hoje está em Moema? Eu estou em Moema. Aonde? Com 26 graus. Em Moema com 26 graus. Tá tudo certo aqui, um solzão bonito. Não tá os 31 que o Braunar tá tendo e nem os 33 que ele quer, mas 26 tá bom demais pro inverno, né? Tá ótimo. Mas enfim, estamos aqui a postos, Eudes, para podermos falar aí para os nossos amigos da Connect TV em mais de 300 cidades, nossos amigos da Rede TV e também de todas as plataformas, como você mesmo anunciou. Muito bem. Dando primeiro os devidos esclarecimentos, eu andei ausente aí nas últimas semanas do X da Questão, realmente as coisas aqui em Portugal, porque chega agora é alta temporada, a região que nós estamos aqui é uma região de turismo, então aumentam os compromissos, tem muito evento, claro. Tem muita coisa para ser coberta, e esse último final de semana teve um encontro importante aí de motoclube, o Motoclube de Faro fez um grande evento, nos moldes, assim, parece um Rock in Rio,
Então a cidade parou, a gente fez diversas reportagens, foi uma coisa bem bacana de ver. Só uma palhinha. Hoje eu sou literalmente aqui a voz do interior, né? Você fala de Portugal, né? Algarve, não é isso? O professor fala de Moema, bairro chique da maior metrópole da América Latina. Alguns chamam de América Latrina, mas eu considero ainda América Latina. O Eudes simplesmente fala, como é que é mesmo? Massachusetts, de onde que é? Não, eu também eu moro na roça igual você. Estados Unidos, meu amigo. Eu tô falando de Sarapuí. Eu moro em Milford. Milford é roça também, é tudo. Calma, você viu. Foi, né? Vamos para os temas, senhores, vamos para os temas. E o Jefferson, que está lá em Alphaville, dentro da nossa sede, né, dos nossos estúdios em Alphaville, Barueri. Jefferson, muito boa noite. Boa tarde, a gente está gravando agora, mas boa noite para quem nos assiste no Inédito. Vamos começar com os nossos temas de hoje. Vamos começar. Olá a todos que nos acompanham. Só uma palhinha antes, o Silvio falou da família Biden, né? Esses dias o Biden encontrou com o rei Charles, né? Você sabe o que ele falou pro rei, Silvio? Nossa, como a senhora tá diferente. God save the Queen. Não, só rapidinho, deixa eu explicar um negócio aqui. Família Biden estava desaparecida, você entendeu? Mas aí o pessoal, como é que fala? Tiraram das catacumbas aí todas as falcatruas que a família vem fazendo aí durante os longos anos, né, da política, e a coisa está fervendo aqui para a família. Como diriam aí em São Paulo, viu, o professor? A batata está assando na família. Tá assando. Primeiro tema. Agência de Classificação de Risco Fitch eleva a nota de crédito do Brasil para BB. O governo acredita que melhora na nota pressiona o Banco Central pela queda da Selic. Para o comentário dos nossos amigos. Eu vou começar com o professor Pilão, que é quem tem mais tempo de leitura e estudo desse assunto do que a soma dos demais. Então, Pilão, fala um pouquinho. Primeiro, o que representa essa subida na nota, que independente do que a gente tenha de posicionamento político, isso é sempre bem-vindo, mas faça a sua análise, por favor. Não, claro que é bem-vindo, é boa notícia sim. Só não é uma notícia do tamanho que eles divulgam, mas é uma boa notícia sim, né? Em 2018, o Brasil foi rebaixado são agências de rating, né? Ou seja, agências que dizem como está o risco do país. E em 2018 o Brasil foi rebaixado para BB-. E agora ele voltou a ser BB. Isso, BB estável, né? O que significa esse BB estável? Significa que, diferentemente da Standard & Poor's, né, que classificou o Brasil como BB-, agora que foi para BB, agora, uns meses atrás, para BB-, e diz assim, brevemente pode ser que a gente vá deixá-los como BB, a Fitch já colocou o Brasil como BB. O que isso significa de diferente? Significa maior confiança do mercado externo, né? Agora, o que eu disse com relação a não ser exatamente o que eles estão apregoando, é que se você ler o relatório da agência, eles vão dizer o seguinte, que eu estou dando risada porque veio uma mensagem aqui do... A nossa produção interna, ela faz coisas, né, professor? Exatamente. Porque ele fala assim, estável com Lula. O Jefferson mandou estável com Lula, mas voltando aqui que eu estava... Não foi só isso que ele escreveu, mas segue o barco. Segue o barco, eu falei o que podia. E aí, se você pegar o relatório, eles dizem exatamente o inverso do que eles disseram. Falam, agora como tá bom, o Banco Central pode abaixar os juros, agora pode não sei o quê, e descer o cacete no coitado do Roberto Campos Neto. E no relatório da agência, eles falam assim, por que está acontecendo isso? Porque o Banco Central fez uma política monetária prudente, proativa, excepcional, não sei o quê. Ou seja, esse resultado é, de novo, uma herança bendita do governo Bolsonaro, né? Porque isso não está refletindo esses 6 meses de governo do Lula, ele está refletindo os últimos 4 anos, de 2018 a 2022. É isso que ele está refletindo. E se você pegar toda hora que eles se referem a isso, vai dar coisa boa, porque nós saímos de uma inflação
exatamente um ano atrás, de 11,9 hoje para 3,2, que é o que estão falando aí, 3,2, 3,3, que é a inflação de hoje, né, de julho de 2023 contra julho de 2022. Por quê? Por causa das ações que o Banco Central tomou lá atrás e que o governo o governo Bolsonaro tomou lá atrás, de baixar imposto, de não sei, e aí isso caiu a inflação, e hoje nós chegamos aí a 3,3. Só uma observação a mais, eu disse que eles estão festejando tanto, só que o que eles querem é o grau de investimento. O que é o grau de investimento? Existe uma escala, tá? Uma escala que vai desde de C até AAA, né? 3A. É o caso dos Estados Unidos aqui, é o AAA. Isso, AAA, que é exatamente o top, né? Para chegar no AAA, nós precisamos passar por 11 fases, tá? São 11 níveis que tem que subir para chegar no AAA. Mas não precisa ter no AAA para estar com grau de investimento. Se ele passar mais 2 níveis, ele já recebe o grau de investimento. Mas isso não é rápido, não. Pode ser, se o Lula conseguir segurar, né? O que eles estão esperando, que eu estou falando é a própria agência, tá? A agência está esperando que ele segure da forma como está. Que não aumente muito gasto público, essa coisa toda, é o que vai acontecer, né? Mas, enfim, é o que está escrito no relatório. Então, eu acho que até o final do governo pode ser que ele vire, sim, grau de investimento. Mas, por hora, não mudou grande coisa. Ele continua dentro do mesmo nível que ele estava, que é de grau de qualidade média, né? Então, você tem grau de qualidade média, você tem grau de investimento de risco relativamente baixo, de risco baixo e sem risco. Então ainda está longe de chegar lá no topo. Mas é bom, é uma boa notícia, sim. Não tenha dúvida, né? Tomara que venham outras dessas aí. Passando a bola para o Silvio Braunard, dizendo que o Lula fica nesse mantra junto com os seus ministros, ou a maior parte deles. Não, tem que baixar os juros, baixa os juros, que é criminosa essa política de juros, tal, não sei o quê. O que aconteceu com a taxa de juros dos Estados Unidos ontem, ô Silvio Braunard? O que aconteceu com a taxa? Manutenção, amigo. Aumentou. Manutenção. Aumentou. Não, manutenção dá para poder encolher, segurar a inflação. Os caras, aqui, só para você ter uma ideia, o custo de vida subiu muito nesses últimos 2 meses. Você entendeu? Nós estamos falando em termos de gasolina. Uma vez o professor perguntou quanto é que estava a gasolina aqui, eu acho que uns 4 ou 5 programas atrás, e eu falei que estava na média de R$3,30, R$3,40. Agora nós estamos com R$3,70, $4 o galão. E quando você vai no supermercado, aquilo que custava $1, $1,50, né? Agora está custando 2, está praticamente duplicando, além dos produtos que a gente já não encontra mais tão facilmente, né? Então é muito. Olha aí, ó. Não, ele está trazendo aqui o FED, né? Aumentou. Não, falando isso, estão fazendo a manutenção daquilo que é para segurar, porque afinal de contas, além de tudo isso. Da política, a manutenção da política de controle do. Exato. Sim. Estão na manutenção, você entendeu? Eles vão continuar com essa manutenção porque há, como aí no Brasil, um disparate em termos de governança. A política implementada pelo governo aqui dos Estados Unidos, e chama-se aí isso a Joe Biden, realmente o velhinho ele não tem mais controle absolutamente de nada, tanto é que ele está fora dos noticiários, ele está fora dos pronunciamentos, inclusive comemorações tem evitado, o pessoal tem evitado de chamá-lo porque ele vai, trupica e cai. É sempre a mesma coisa, você entendeu? Ele não sabe aonde ele está. Então, os Estados Unidos, nesse momento, na minha visão, ele está sendo governado pelo partido e não por um líder, um chefe em comando. E o que o Banco Central aqui, que é vamos dizer assim, o rei maior, né, ele faz a manutenção porque ele sabe que o comandante em chefe não tem capacidade, o sistema de governança dele realmente é muito falho, ele está ainda naquele pensamento de política igualitária, sabe, sobre direitos de minorias, essas coisas do ecoclima, ele ainda está vivendo nesse mundo mágico de Oz, não é de Osasco não, tá? Não. Então, esse é o grande problema, que quando o cara não faz, o que o sistema faz? O sistema mantém, ele vai segurando, ele não vai deixando. Tanto é que aqui nos Estados Unidos a gente está tendo o que eles chamam aí no Brasil de comissões
comissões de investigação para vários aspectos do governo atual. Inclusive, já entrou na pauta do Congresso o primeiro impeachment realmente grande, o pedido de impeachment para poder tirar o governante. O único problema aí é que se tirarem o velhinho, tem a outra desaparecida também, que é a vice-presidente, que sumiu, ela desapareceu, já faz uns 3 meses que ela está fora da mídia. Então, aí o que acontece? Eles vão ter que, tirando o velhinho, colocar uma mulher que não consegue juntar o lé com o cré em termos de raciocínio. Fica bastante complicado, você entendeu? Os democratas e a imprensa democrata americana já entendeu que o fogo tem que arder só em relação às temáticas do Trump. Mais ou menos eles vão tentar criar uma situação não de eleição, mas de plebiscito. É quem quer o Trump e quem não quer o Trump, para ver se salva o governo democrata. Mas eles sabem que o governo democrata patinou, foi mal e assim, só não foi pior porque os Estados Unidos é uma potência gigantesca, mais ou menos como o Brasil, e eu vou passar a bola para o Renato falando isso. Países do tamanho de Brasil, Estados Unidos, a própria Rússia, eles não podem ficar fora do jogo político. Nunca a coisa vai ficar tão ruim quanto num país pequenininho, porque a economia, a população, a roda gira, nem que seja por osmose. Renato, no dia a dia aí, essa política dos juros altos incomoda o cidadão, mas o cidadão médio entende o porquê disso ou não? Como é que você sente a população? Eu acho que a população média e média para baixo realmente não entende. Eu, inclusive, sou jornalista há muito tempo, eu entendo tanto de economia como entendo de medicina, ciência avançada, entendeu? Igual eu. O professor estava falando aí de eu pensei que estivesse já mudando de assunto falando de pilha. A pilha de rádio é classificada também com Vitamina, é isso mesmo, é isso aí. Então... mas é a população, entendeu? A população baixa, até porque isso não vai refletir muito. O que reflete no bolso do consumidor final e do pobre é realmente o produto final, né, Eudes? É no bolso, entendeu? Então, as agências classificando o crédito do Brasil, como o professor bem disse também, é reflexo do governo passado. Não porque a gente é classificado aqui como de direita, não sei porquê, mas... reflete o governo passado, porque se fosse refletir esses primeiros 6 meses aí do governo Lula, era para refletir as viagens que ele faz, né? Porque não para no Brasil. Até outro dia eu vi uma piada aí, apenas estou contando a piada que eu vi. Se a gente quisesse se esconder do Lula, é só hospedar em Brasília, que ele não acha a gente nunca. E o homem viaja muito. E outra coisa, há semelhança também, 2 semelhanças aí entre Brasil e Estados Unidos, né? Porque elegeu-se um velhão lá e um velho aqui, né? E eu acredito que esses problemas aí que estão surgindo na família Biden, acho que vai envelhecer o Joe Biden em uns 20 anos aí, entendeu? Aí vai ficar ruim. Mas aqui também vocês viram que o Lula, ele precisa ser operado, mas ontem passou por alguns procedimentos que são infiltrações. E fazendo aí a comparação com o futebol, eu que manja disso também, talvez o jogador está aí todo ferrado, mas ele mesmo e a comissão técnica quer que o cara joga mais 2, 3 jogos, vai lá e adia a cirurgia, não é isso? E vai a infiltração. Depois não resolve nada. Fica igual o grande Reinaldo do Atlético Mineiro, que vocês conhecem tão bem também, que acabou a carreira cedo, porque não operou, eram infiltrações desde os 16 anos. E o Lula ontem, e ele não quer, ele quer fazer a operação só para outubro, depois que ele fizer um outro encontro aí de lideranças mundiais, né? Mas, voltando à economia aí, realmente o brasileiro não entende, os brasileiros, classe média para baixo, não entendem porque o brasileiro precisa trabalhar quando tem emprego, né? Quando não estão procurando emprego, e esses números, eles são apenas aí da alta política, né? Entendeu? Uma agência classifica o Brasil de um jeito, depois abaixa, depois suspende novamente, e também acho, né, professor, que é reflexo do momento, contexto mundial também, não é isso? Sim, vai recuperando, né? Vai recuperando. Deixa eu fazer E graças a Deus, eu quero que suba, né? Quero que suba, o Brasil tenha crédito, porque se isso significar
baixa da inflação, é melhor para todo mundo, que a gente desacredita muito, né? Porque outro dia mesmo, eu vi comentários na Globo News mesmo, que, por exemplo, a baixa da inflação foi pelo combustível, mas o combustível não chega no bolso do consumidor, ao contrário, ele tirou os impostos federais, né? Ou melhor, voltou com os impostos federais, que o Bolsonaro tinha tirado lá atrás, isso subiu o combustível, então o descontinho que eles deram no dia seguinte não refletiu nada. O que aconteceu, tirando os impostos, voltando com os impostos federais, o que aconteceu, na verdade, foi o aumento dos combustíveis. E como eu já disse no programa anterior que eu participei lá, é que o Brasil é um país rodoviário, né? Ferrovia muito pequena, quando aumenta o combustível, aumenta tudo, meu amigo. Entendeu? Então é isso. Deixa eu... Vai lá, professor, depois de você, só é rapidinho. Vai lá, professor. No pique para a gente girar o assunto. Tá, são só duas observações. Uma delas é que também o Banco Central Europeu aumentou os juros, né? Hoje ele aumentou. A Lagarde foi para mais 0,25 aí de juros para vocês aí, viu? Mais 0,25 para vocês pagarem aí. Isso quer dizer que o Campos Neto está certíssimo. Exatamente. É. Mas, enfim, só o segundo pontinho aí que eu queria destacar é que nós acabamos de fazer uma promoção de carros novos no Brasil, não foi isso? E para esses carros novos foram vendidas 125 mil unidades. A indústria automobilística deve estar vibrando, porque desovou todos os estoques, né? Desovou os estoques, deu férias para o pessoal, está tranquilo agora, entrou dinheiro e agora ela pode dar férias para o pessoal que ela não gasta. E para fazer isto, os 125 mil carros que foram comprados, nós vamos ter que pagar a conta. Quem? Nós, 203 milhões de brasileiros pagam a conta disso, porque a indústria deu desconto, porque terá desconto nos impostos, ou seja, o dinheiro deixará de entrar. Para dar esse subsídiozinho no automóvel, o Haddad encontrou uma saída. Aumentou o imposto do diesel. É isso. Né? Muito bem. Rapidinho aqui é sobre... Não, isso é uma parte sobre o AAA, né? Os 3 As maiúsculos. Só para explicar aqui, porque eu fui lá no pai dos burros, que hoje em dia é o Google, não é mais o Aurélio. Né? Não. As classificações AAA maiúsculas são emitidas para dívidas de grau de investimento que têm um alto nível de credibilidade, com a mais forte capacidade de reembolsar os investidores. A classificação AA+, é emitida pela Standard & Poor's e é semelhante à classificação A minúsculo 1, que é emitida pela Moody's. Eles vêm com o risco de crédito muito baixo, indica que o emissor tem uma forte capacidade de reembolso. Então, no caso do Brasil, professor Eudes, Renato e nossos espectadores, fica por sua conta e risco fazer investimento com essa classificação BB, tá bom, amigão? Só reforçando, Bruna, o Moody's também tem AAA. Também vai até o AAA. As três agências, né? Standard Poor's, a Fitch e o Moody's, todos eles vão até AAA. Não, o que eu estou falando que é o A maiúsculo, o A minúsculo e 1 da Moody's já dá o significado de garantia. Depois ele vai para AAA, obviamente. Isso. Muito bem. Vamos virar o assunto, Jefferson. Muito bem, Eudes, amigos. Vamos para o próximo tema. Irmão vê possível assassinato de Eduardo Campos e quer reabertura das investigações. Pré-candidato à presidência morreu em 2014 em um acidente de avião. Para o comentário dos colegas. Eu vou falar de cara. Eu acho que, assim, como familiar, ele tem todo o direito de reivindicar novas investigações. Ele deve, eu imagino que a perda, né, repentina de um ente querido assim causa um choque, um trauma familiar que, de alguma maneira, justifica qualquer tipo de atitude emocional. Daí a gente esticar a corda para falar de política, de crime político, de assassinato. Eu prefiro, de verdade, acho que a gente já está num momento tão conturbado da história do nosso país que teorias de conspiração sem uma base sem alguma coisa muito profunda que, ao que me conste, não surgiu.
acho que a gente tem que passar ao lado, dar apoio à família, passar ao largo e aguardar se aparece alguma coisa muito factível, assim, sabe? Uma coisa muito que tem uma verossimilhança com o que aconteceu na época. Senão fica só essa retórica, a gente fica voltando, é igual a história da Marielle, o assunto já está esclarecido, já se sabe quem matou, já acabou o assunto, deixa a Marielle descansar, deixa o Eduardo Campos, perdão, descansar, ficar fazendo uso disso para a política, eu acho temerário, principalmente no momento conturbado que a gente vive. Passando a palavra para o Renato Ferreira. Eu vou discordar um pouquinho do nosso amigo Eudes, que hoje eu estou achando ele bastante moderado, inclusive, aí. É o seguinte, eu não sei se você, Eudes, estava, mas na semana que ele morreu, poucos dias antes, ele esteve na nossa querida Osasco, visitando o Diário ali, na visita como candidato, né? Acho que você estava lá também com a gente ali. Sim. Entrevistamos, conversando com ele, é um político que eu gostava muito dele, sabe, um cara novo, de visão, e eu particularmente, eu achei muito estranho, né, como foi a queda do avião do Eduardo Campos ali na Baixada Santista. E você falou de fatos, porque a gente sabe que já aconteceram algumas mortes de personalidades brasileiras, que sempre ficou no ar, não como assim, uma conspiração. Não há muitas dúvidas a respeito daquilo, como foi do próprio ministro Teori Zavascki, né? Como é que é o nome? É Teori Zavascki? Zavascki. Né? Zavascki. E do Eduardo Campos, o Eudes, professor Pilão, Silvio, eu lembro muito bem que te acompanhou, né? Foi realmente aquele absurdo ali daquela morte. Tinha muitos tubarões da política temendo a ascensão do Eduardo Campos, entendeu? No meio aí de centro-esquerda, entendeu? E ele estava no avião no Rio de Janeiro para ir para São Paulo. E tinha, eu não vou falar o nome agora, porque realmente, mas tinha uma política, né, uma mulher de grande visibilidade no Brasil, naquela campanha, que estava para ir no mesmo avião do Eduardo Campos. Ela decidiu no aeroporto do Rio de Janeiro, eu acho que é o aeroporto Santos Dumont, porque foi para São Paulo, ou não, acho que é Galeão, se eu não me engano, porque não foi por Congonhas, né? Já viajou direto para a Baixada Santista. E essa política, essa mulher, ela desistiu na hora ali. Não vou com o Eduardo Campos. Também estava a mulher do Eduardo Campos com um filho que tem uma síndrome especial, também foi retirada do voo. Só viajou o Eduardo Campos, estou falando isso aqui como fatos que a gente apurou na época, só viajou o Eduardo Campos mesmo com o piloto e o assessor ali, fotógrafo. E todos realmente pereceram, né? Morreram. Mas se o irmão agora quer, não sei nem se vai ser reaberto, entendeu? Porque se for reaberto, podem surgir aí fatos, como você falou, é família, já é um passado, né? Mas vamos ver como vai, se isso vai ser reaberto mesmo. Eu acredito que talvez nem seja, a não ser que esse pedido tenha muita base, realmente, seja muito forte aí para poder reabrir o inquérito e apurar como foram os acontecimentos que antecederam a queda do avião do Eduardo Campos. Silvio Bronar. Eu estou com você, Eudes. É uma perda, e todo acidente com fatalidade, você entendeu? Ele é inexplicável, né? Está andando, de repente, aí na Avenida Paulista, né, professor? E cai um vaso na cabeça, que nem uma vez ali no Colégio São Luís, a ponta de um guindaste caiu numa mocinha. Estava na calçada passando. O Colégio São Luís, ali na Avenida Paulista, estava sendo reformado, ou construído, ou aumentado, sei lá. É uma fatalidade. No caso do Teori Zavascki também, você entendeu? Tempo mau, tempo ruim, aproximação abortada, tentou fazer a volta, não tinha... Quer dizer, essa é a explicação dos especialistas em aviação, e eu acredito muito nesses profissionais. No caso ali do Eduardo Campos também, ele teve lá o senso de aproximação, lá era por rádio, né? Tem uma explicação técnica para isso que eu não sei explicar, né? Mas eles explicam que a aproximação é por rádio, e ali teve a observação de que foi realmente um erro de cálculo. Ele tentou fazer o contorno, mas ele não sabia em que altura ele estava. E aí acabou colidindo ali com os prédios, tendo outras fatalidades também nos edifícios ali
naquela parte de Santos. Eu acho que ele tem todo o direito de desconfiar, de tentar achar uma solução para isso que é inexplicável. Aliás, é uma coisa que a gente tem na vida, né? A morte não tem uma explicação, né? Foi um acidente. Para mim, eu entendo a posição dele, mas eu diria que não vai dar lugar nenhum. E o momento, naquela época lá, o Eduardo Campos, eu acho que era a terceira via que vinha a sessão e tudo mais. Então, existe muita teoria de conspiração a respeito disso, você entendeu? Então, fico na mesma linha que você, Eudes. Para mim, ele tem o direito de reclamar aí uma reabertura para poder fazer a investigação ser retomada com outras causas e possibilidades, mas eu não vejo muito futuro nisso, não. Entendo e respeito. Professor Pilão. Pois eu também acho que não tem nada a ver. Se tivermos que duvidar de alguma coisa, eu duvidaria, por exemplo, do avião colidir no ar, né? O avião do presidente colidindo no ar, eu nunca vi isso, né? Quer dizer, já vi, né? Avião de presidente brasileiro que colidiu no ar, né? Mas no ar que eu estou falando é em velocidade cruzeiro, né? Não sei como é que você consegue bater em outro avião, mas, enfim, já ocorreu. Então, pode ter alguma coisa? Até pode, porque o que acontece aí, porque ele está querendo que reabra, é porque não teve uma definição. Os relatórios não são conclusivos, eles dizem que não sabem o que aconteceu. Então ele quer saber o que aconteceu, ele tem direito, é familiar dele, mas não vai mudar nada. E quem não embarcou com ele, meu amigo Renato, é a Marina Silva. É a Marina Silva. Eu só não quis citar o nome, mas é a Marina Silva que desistiu no aeroporto, entendeu? Ela desistiu no aeroporto e seguiu a viagem para São Paulo. É que ela falou... Se vai puxar por esse lado, Renato, na época ela não queria ser vice dele. Na realidade, ela estava disputando com ele para ser o perna 1, em vez do perna 2. Desculpa, mas a gente volta no tempo, a gente vai lembrando das coisas. Ela realmente não era amiguinha dele, ela queria a posição dele para a disputa da presidência. Mas eu acho que ela deve ter procurado pelos gnomos, e os gnomos devem ter dito para ela não subir no avião, e ela acabou não viajando. Mas não tem tiraram a mulher do Eduardo Campos. Tiraram, gente, desculpa o jeito que eu estou me colocando. A mulher do Eduardo Campos também não embarcou para São Paulo e já voltou para o Recife. Porque, como disse o Silvio, tinha riscos, Renato. O tempo estava muito ruim, estava muito feio, então era desnecessário. Ela não ia fazer nada lá mesmo, então... O aeroporto de Santos não é um aeroporto, é uma base aérea, você entendeu? Ela é vetorada por rádio. Exato, ela não é um campo de pouso, mas ele insistiu que ele queria ir, você entendeu? Aquela coisa, você pega sob seu risco... Muito bem, senhores, muito bem, vamos trocar a pauta. Jefferson. Tudo bem, vamos trocando a pauta aqui no X da questão. Governo anunciou o novo presidente do IBGE sem comunicar a ministra Simone Tebet. Horas antes do anúncio, Simone dizia que não tinha conversado com Lula sobre a troca. Gente, nós não temos nenhum ministério independente. Nenhum. Todos eles são comandados diretamente pelo presidente Lula. Quem estava achando que ia ter ministério, vai ter ministério só se for para fazer esqueminha. Porque para fazer vamos dizer, o ministério andar, esquece, é o Lula, com mão firme, o Lula e o núcleo duro ao redor dele. Esse núcleo duro hoje, a gente pode falar... o Haddad faz parte desse núcleo duro, o Zé Dirceu continua fazendo, e mais um, o da Glaze, mais um ou dois. O resto, os ministros estão lá para fazer o que o Lula mandar. E nem adianta sonhar. E se a Tebet espernear, quer que eu falo? Tá cheio de gente assim, ó, começando, inclusive do próprio PT, esfregando as mãozinhas assim, torcendo para começar a ter problema entre esses ministros mais midiáticos, para eles serem enxovalhados do governo e abrir novos cargos, entrar gente nova, mais alinhada com o projeto do PT. Que dúvida que existe, Silvio? Estou falando besteira? De jeito nenhum, não há a menor dúvida a respeito disso. Você esqueceu do homem do bigode, né? O outro do núcleo duro aí também, né? Mercadante. Esse aí é sempre escondidinho. Mas esse tem muita atuação aí no bastidores do PT. Mercadante.
Você entendeu? Esse é o núcleo duro, que o Eudes estava falando, é sobre o núcleo duro, essa é a turminha. Reuniãozinha ali da cachaça, de comer um franguinho, um churrasquinho, é esse o pessoal que vai lá com o Barba, você entendeu? Com o Dilma e não se resolve. E você tem toda a razão, porque ele tem que acomodar todo o consórcio, né, que ele montou para poder ganhar as eleições. E é bastante gente, né, meu amigo? Por isso que o Eudes tem razão. Tem um monte de gente assim, ó. Já tem gente de olho no Ministério da Marina, da Tebet e outros tantos. E mais uma coisa. Da Ana Moser, do Silvio Braunar. Não, eu não tenho ministério, não. Esqueci o nome do ministro. Deixa eu lembrar um negócio aqui. Almeida. Meu Deus do céu, qual é a competência da Ana Moser para estar no ministério Meu, o que é aquilo? Pelo amor de Deus. Não, peraí, deixa eu só... Vamos voltar para o tema aqui. Outra coisa que é importante falar é o seguinte: quem foi designado aí para cuidar do IBGE é porque a gente sabe muito bem que os governos de esquerda adoram narrativas. E o IBGE, alinhado com as suas narrativas, vai descobrir números muito alinhados com os propósitos políticos. Ou alguém acredita a sério em pesquisa deste nível? Eu só vou discordar de você em descobrir. Eles vão ajustar. Isso, é assim, ó. A pesquisa, ela acontece. Agora, como você lê e traduz a pesquisa, que é o X da questão. E aí eles colocaram uma pessoa alinhada com os seus princípios, com a sua filosofia e com o seu projeto político para ler o que a pesquisa vai falar do jeito que vai ser traduzido para a mídia. A gente vai ver isso nos próximos anos e a gente vai rir muito a respeito disso. Professor Pilão, você que é um acadêmico, estou falando besteira em relação à leitura de pesquisas? Não está não, eu dizia. A única coisa é que eu não sei se a gente vai rir ou chorar, né? Mas de qualquer forma... a gente ri. Por enquanto a gente ri. Mas de qualquer forma, o Márcio Postman realmente é petista de carteirinha, né? Todo mundo sabe. Ele presidiu lá o Instituto Perseu Abramo, que é do Instituto Lula lá, né? E também o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também foi ele que presidiu. Aliás, quando ele saiu, ele substituiu o Mercadante, o Silvio. Exato. Ele substituiu o Mercadante. Ou seja, é o mesmo nível, é o mesmo tipo de visão, né? Ele é muito inteligente, tá? Muito bem formado, muito inteligente. É um cara que tem, tem mais de 50 livros. É um sujeito muito inteligente. Ele é do grupo do Beluso, lá da Unicamp, com quem eu trabalhei muitos anos. O Beluso é outro cara extremamente inteligente. E o Márcio Postman também é. A questão é a seguinte: cada vez que eles indicarem alguém que tem esse perfil, nós vamos achar ruim, porque a gente não pensa dessa forma, né? A gente pensa de uma forma mais liberal, e eles não, eles pensam de uma forma mais estatal. É a diferença de governo, né? Como foi eleito alguém para fazer um aceno para o mundo maior? Isso, para o Estado maior, né? Mais pesado, mais parrudo, mais difícil de carregar, mais caro. Foi isso que foi eleito. As pessoas que porventura reclamam têm que olhar um pouquinho no que vota, né? Porque ninguém votou no Lula porque ele é melhor do que o Bolsonaro ou no Bolsonaro porque ele é melhor do que o Lula, porque os dois são ruins, né? Nós não estamos discutindo isso aqui, mas nós estamos dizendo o seguinte: tinha uma proposta de governo que era liberal e que tem resultados, que nós acabamos de falar de um deles agora, e tem um outro governo que tem uma posição diferente, que é um governo muito mais estatizante. Vai dar certo? Eles vão implantar e nós vamos ver durante 4 anos. Eu espero que dê. Pode dar certo? Pode, porque é uma forma de você alavancar a economia também, tá? Uma forma de você alavancar a economia e fazer negócios é através do Estado injetando recursos, que é o que eles vão fazer ao longo do tempo. As questões de roubo, de corrupção, de não sei o que, a gente não pode falar ainda. Daqui um tempinho a gente consegue falar, mas por enquanto ainda não começou. Vamos aguardar para ver se a coisa acontece e vamos aguardar para ver se dá certo. O Márcio Postman é um bom cara, é um bom nome. Ele não está colocando alguém como Ana Moser, não, viu, Silvio? É gente que sabe o que faz. O que é pior. Porque sabe o que faz.
Muito Para bem. passar a bola para o Renato... Antes só não. O professor fala bonito, né, Eudes? Meu Deus, quanto conhecimento. Eu sou fã do professor. Meu Deus. Tá bom. Para passar a bola para o Renato, é fazer o seguinte comentário. Isso é uma inteligência de articulação política que a esquerda tem, e o PT faz isso espetacularmente bem, que é colocar a pessoa certa no lugar certo para os propósitos planejados. Do PT. O Bolsonaro se demonstrou muito incompetente para fazer a escalação, principalmente do segundo escalão. Ele tinha ministros espetaculares, está aí Tarcísio, o Guedes, o próprio início do Moro e outros tantos que a gente pode citar. Tereza Cristina. Tereza Cristina. Só que o segundo escalão continuou na mão da máquina, vamos dizer, continuou nas mãos do Centrão, do sistema. E aí, quantas vezes a gente viu o Bolsonaro tendo que refutar interpretação de pesquisa, por exemplo? Não, isso não é bem assim. Tá? Por quê? Porque ele não designou as pessoas de confiança, alinhados com seus ideais. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. O governo Bolsonaro sempre foi muito desorganizado. Ele tinha um núcleo duro importante e o resto era muito desorganizado. O PT está fazendo certinho para os seus propósitos, colocando a peça certa no lugar certo. Estou errado, senhor Renato Ferreira? Não, o senhor está certo, só que eu entro novamente para discordar aqui do senhor, do Silvio, que concordou com o senhor, porque é o seguinte, o Márcio Postman, como o professor colocou, ele é competentíssimo, a gente já conhece, mas ele é petista. Entendeu? Esse é o problema. Concorda aí, ele está colocando as pessoas certas, nos lugares certos, como é que é, para os propósitos dele. Eu lembrei do seuzinho Malta na novela, ele é padre vermelho. Pois é. Só que eu discordo, aí quando você coloca que é o Lula que está comandando sozinho esse ministério, não? Já está o Centrão entrando. Tanto é que a ministra do Turismo caiu, por obra do Centrão. Então, meu amigo, o Lula, e eu conversei com os petistas ali em Osasco outro dia, Eudes, no velório do vereador Barbosa, e eles concordaram. Um grande petista de Osasco me concordou. Eu falei, o Lula está na mão do Centrão. Aí ele disse, mas quem não estaria? Então o Lula está na mão do Lira, e o Pacheco, que vai tentar sobreviver em Minas, já disse que não vai querer o judiciário decidindo questões políticas. Mas o Pacheco, coitado, e se ele não tomar uma frente e mostrar que tem pelo menos uma luzinha própria, lá no final do poste dele, até porque ele é bastante alto, né? Parece um poste mesmo, ele não vai sobreviver em Minas, ele vai morrer politicamente em Minas. Mas aí, o Centrão já está determinando isso aí. Então, o Lula, ele está colocando agora o cara dele. O segundo escalão aí, que aí também não tem interesse para o Centrão, tanto. E também, como diz a pauta aí, que a Tebet, né, ficou sabendo de última hora, a última a saber, surpresa zero para mim, né? Ela não vai saber de nada, porque ela entrou ali na compensação do Lula, porque ela antes claro, não teve voto nenhum, nem lá na cidade dela, e aí ela se compôs com o Lula, e em troca recebeu esse ministro aí, mas ela está numa corda bamba, assim, que a próxima que tiver que cair vai ser a Tebet, entendeu? Isso não tem dúvida nenhuma, está nesse ministério aí. Ora, o Lula, mesmo que indique o Postman, né, para o IBGE, e não comunica a ministra, sendo que o IBGE é subordinado ao ministro do Planejamento, né, professor? Entendeu? Então, quer dizer, o ministro, você está aí, mas não interessa, eu vou indicar agora um cara meu aí para o IBGE, e nem comunicou a pobre ministra, né, que fica com dó, mas surpresa zero, entendeu? E essa é a linha do Lula, mas o Lula, meu amigo, já está aí uns 20%, ou 20%, uns 50% na mão do Centrão. Eu acabei perdendo aqui a mensagem, aqui, não li. Mas, não, fica tranquilo. Não é para você, não. Né? Então é isso, ele indica, ele tem a força do PT, os cargos-chave, ele vai indicar petista, mas lá em cima a duplicata já está sendo cobrada pelo Centrão aí, e o Lula vai rebolar, porque projetos fortes
para passar no Congresso e vai ter que rebolar e está na mão do senhor Arthur Lira e do Centrão. E eu achei engraçado que ninguém achou ruim, né? Poxa, passou por cima da ministra mulher. Não. O lugar de fala da ministra. Pessoal do consórcio, né? O consórcio. Quer que eu fale? Mas muito pior do que os políticos canalhas que nós temos, de todas as cores, né? Como o Martinho da Vila podia refazer a música, né? Ao invés de fazer, já tive mulheres de todas, a gente podia falar... Existem políticos de todas as cores, porque assim, tem para todos os gostos dos picaretas. Mas muito pior do que eles é essa imprensa brasileira que é, na sua grande maioria, um lixo total. Mas vamos mudar de tema. Jefferson, a gente tem poucos instantes para o último tema. Exatamente, nós temos ainda mais 2 temas e mais 15 minutinhos ainda de programa. Vamos para o próximo tema. Plenário do STF vai julgar a ação sobre acordos de leniência da Lava Jato. Decisão do ministro André Mendonça, relator da ação, de partidos de esquerda. Para o comentário dos colegas. Vou passar a bola direto para professor Pilão. Pilão, eles vão arrancar até a última gota de sangue, né? Pois é, a coisa não tá fácil, né, rapaz? Olha, eu vou te contar, hein? Aí o que acontece é o seguinte, o André Mendonça não quis assinar. Foi pedido uma medida cautelar para suspender as ações de delação premiada, né? Que fizeram o Odebrecht, a OASA, a UTC, a Camargo Correia, essas empresas pequenininhas que roubaram muito durante a Lava Jato. Então elas estão tinha até departamento para isso, né? Tinha departamento para controlar a propina, não é uma coisa planilha e tudo mais. Planilha e tudo mais, e tudo comprovado, absolutamente comprovado. Tão comprovado que eles se dispuseram a fazer a delação premiada e concordaram em pagar multas para poder continuar operando. E aí o que aconteceu? O PSOL, né? o Solidariedade e o PCdoB entraram com um pedido no Supremo dizendo para cancelar, porque as delações premiadas não fazem sentido, porque é tudo uma conversa fiada, porque essas delações fizeram com que as empresas quebrassem, que perdêssemos empregos, e blá, 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 e pediram para ser, então, anuladas as delações. Foi pedido uma cautelar, o André Mendonça não quis dar cautelar, e mandou para o plenário. Aí agora o plenário dá, isso a gente já sabe, né? Mas de qualquer forma, eu acho que uma pressãozinha da população caberia. Porque, volto a dizer o que nós falamos na semana, acho que foi na semana passada ou na outra, ninguém devolve dinheiro que não recebeu. Não tem a menor dúvida. Ninguém devolve dinheiro que não recebeu. Foi semana passada. E eles estão recebendo. Se eles estão recebendo é porque eles pegaram esse dinheiro. Então, se pegaram, pelo menos que devolvam. Porque não vai acontecer mais nada. Todo mundo já está devidamente livre, né? De Lula até o governador do Rio de Janeiro, todo mundo livre fazendo política abertamente. Mas pelo menos que devolvam o dinheiro. Não é grande coisa, mas ajuda, né? Ajuda. Eu não sei nem se eu quero que devolva ou se deixa para a empresa, porque vai cair nas mãos de uma gente que vai fazer o que com esse dinheiro, Silvio Braunau? Dá para confiar que o dinheiro vai ser bem utilizado? Não dá. Eu só quero voltar ao ponto do pessoal que fica espiziando em cima do defunto, né? Já mataram a Lava Jato, mas o nego fica lá cutucando o defunto morto, né? Para falar assim, mesmo, você tá morto mesmo? Ó, tem certeza que você tá morto? Não é. É uma tremenda perda de tempo. Partidos como PSOL, essa coisa aí, Solidariedade, sei lá o que é. Essa turma só presta desfavor para a sociedade brasileira, gente. A gente estava num assunto anterior e não houve a menção sobre, né, o novo chefe do IBGE. Não há a menor menção sobre o respaldo ao povo brasileiro, o que eles estão fazendo para o povo. O negócio é só entre eles, é só entre o governo, só entre a máquina. E no caso aí da Lava Jato é a mesma coisa. Eles só estão olhando para os benefícios que quebrou um monte de empresa. Eu falo, filho, você cometeu crime, você foi acusado disso. Como o professor falou, ninguém devolve aquilo que não deve, ninguém devolve aquilo que não tomou. Você entendeu?
a não ser que seja sob, como é que fala? Sob ameaça, né? Sob tortura, né? Aí você confessa um crime que você não cometeu, mas não foi o caso. O cara falou assim, olha, para você não pegar a cana, você paga a grana aí de volta, paga a multa, retorna aí. Meu, nego devolvendo 50, 100 milhões, assim, de graça. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos? E dessas empresas não é de milhão, né? É de bilhão. É bilhão. Dessas empresas é de bilhão. Agora, imagina o que não sai aí de comissão para esses deputados aí, esse pessoal do PSOL, do PCdoB, do Solidariedade, se de repente o Supremo pega e anula. Você já imaginou que sai de comissão? Não estou chamando de propina, não, tá? Não estou chamando não fala isso, porque é proibido. É comissão mesmo. Comissão, Mostra aí, Eudes, o que é? A respeito, né, da morte da Lava Jato, quando a gente é obrigado a ver Renan Calheiros Renan Calheiros falando assim, consegui punir esse pivete do CNMP, quando ainda se achava poderoso, que se faça uma devassa criteriosa nos recursos manipulados pela gangue na avidez desmedidas pelo poder. Ele deu no que deu, golpismo, fascismo e genocídio. A PF fará pente fino em dinheiro da movimentação da Lava Jato. Eu estou falando aqui, deixa eu colocar mais para cá, o Renan Calheiros espizinhando em cima dos chefes da Lava Jato, mais especificamente em cima do ex-deputado Deltan Dallagnol. Dá para levar a sério, Renato, esse país, ou esquece, vamos relaxar e seguir como a onda? Aí vamos citar outro, né? Outro pagode, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu lembrei da Marta, quando era ministra, entendeu? Do turismo, né? Relaxa e... Também. Renato. Ela disse a frase completa. Agora eu não vou discordar, não, viu, Eudes? É o seguinte, não dá para levar a sério, ainda mais quando o Renan Calheiros fala, né? E recentemente ele chamou aí, acho que um ministro de anão moral. Ora, bolas. Para começar, ele usou a linguagem errada, né? Politicamente correto. Você não deve usar, assim, uma deficiência, que no caso, não se chama nem uma pessoa de anão ultimamente, é síndrome do nanismo, não é isso? Ele tem o nanismo, não é, professor? Ele sabe lá o que é isso? Pois é. Ele, para mim, eu classifico como um baixinho, né? Um de nada, moralmente falando. Renan Calheiros. E a única coisa boa que ele faz ultimamente é brigar com o Lira, entendeu? Porque essa briga vai levar o desgoverno Lula ao léu, né, entendeu? Ao chão, à lama. Que a briga deles vai impedir qualquer acordo entre Senado e Câmara para aprovar os grandes projetos do Lula aí. Mas eu aplaudo de pé a decisão do Mendonça em levar isso para o plenário, porque os acordos de leniência da Lava Jato, meus amigos, elas negam aí o próprio STF que descondenou o Lula. Então, o Lula foi condenado, como sempre repete aqui, o Lula foi condenado em todas as instâncias. No próprio STF, ele teve os recursos negados, para depois achar uma brecha via hacker, né? Que o Lula não podia ser julgado em Curitiba, aquele negócio todo que a gente já sabe, um tiro no pé do STF, desse atual STF, que é uma baixaria. A justiça do Brasil tá na lama. Tanto é que a gente está vendo aí o Perdeu Mané sendo vaiada na própria ONU. Vocês devem ter comentado no programa passado o caso do nosso amigo lá, Alexandre de Moraes. Inclusive, eu tenho lido alguma coisa aí que ele está meio até isolado no próprio STF, porque ele não é um ministro hoje de consenso dentro do STF. Ele é um ministro ditador. Então, todas aquelas ministras ali, inclusive, ficam tremendo, alguns ministros tremendo. O Mendonça fez certo agora, já que isso tudo foi passado na Lava Jato, foi o STF que derrubou a Lava Jato, que enterrou uma das maiores operações contra a corrupção no Brasil, aplaudido no mundo inteiro, e descondenou o Lula, quer dizer, só ele que era inocente. A Odebrecht não era, e fez acordo, gente, não só no Brasil, né? Fez acordo no exterior, pagando bilhões. É uma vergonha. São empresas tem bilhões, não roubei, mas estou aqui devolvendo. O presidente do Peru... Parabéns ao Mendonça, o plenário que decida. O presidente do Peru até se matou, não foi? Último tema, nós vamos ter uma frase para cada um para esse último tema. Jefferson.
Muito bem. Combate ao idadismo, hormônio para trans de 14 anos de idade e legalização do aborto. Os planos do Ministério da Saúde. Governo Lula definiu as prioridades para os próximos 4 anos. Comentário, amigos? Eu vou propor uma coisa, não dá para falar em uma frase. Então, cada um vai falar uma frase e a gente vai iniciar o X da questão da semana que vem com esse tema, que eu acho que ele é relevante. Então, começando só com uma frase, Renato. Realmente eu não tenho muito nem o que comentar isso agora. É bom realmente estudar mais a fundo. O próximo programa é bom começar, porque no caso envolve caso de saúde, liberação de drogas, esse negócio de hormônios aí. Então, ficar para a próxima semana é ótimo. Eu só vou dizer aqui rapidinho que aqui nos Estados Unidos essa coisa já foi revertida. Começou há mais ou menos 2 anos atrás e agora está sendo revertida por todos os estados aqui nos Estados Unidos, que é o que eu espero que aconteça com esse tema na realidade aí no Brasil. Já falou sua frase, agora é o Pilão. Então vou falar minha frase dizendo o seguinte: é uma tristeza. É uma tristeza a gente ter que ver a pauta que está sendo trazida pelo Ministério da Saúde. Eles podiam pensar, por exemplo, o que eles poderiam ter feito para não ter perdido aí e incinerado 40, 50 milhões de vacinas, que estavam boas quando eles assumiram. E por que é que eles não diminuem a fila dos transplantes não, das cirurgias no SUS, que já passa de 1 milhão de pessoas? Vai trabalhar, pô. É isso aí, professor. Eu acho que dá para fazer 2 abordagens, né? Tanto o quanto esses temas realmente deveriam estar sendo tratados desta maneira e, por outro lado, os esforços não deveriam estar focados realmente nos problemas graves da saúde que nós temos no Brasil. Eu vi hoje uma matéria na Record dizendo que algumas cirurgias podem levar até 9 anos para serem realizadas. A pessoa morre. A pessoa morre. São 9 meses, são 9 anos. Está parecendo assim, uma coisa inacreditável, né? Se você contar isso em outro país, vão falar, não, você está mentindo. Então, vamos encerrar por aqui. Considerações finais, começando então, professor Pilão. Meu amigo Eudes, prazer participar de novo do X da Questão e principalmente com a sua presença. Você faz falta. E eu queria só aproveitar aqui na minha última fala e dizer para o pessoal de Curitiba que vocês nos trouxeram muito orgulho com a questão da Lava Jato. É uma pena que destruíram o que foi feito por vocês aí, mas vocês fizeram um trabalho magnífico. Silvio Braunar. Agradecendo mais uma vez e triste, né? Mais uma vez, porque a gente vem aqui para debater os assuntos e tentar, né, explanar e dar um alinhamento para aqueles que nos assistem, para poder entender, mas é difícil explicar aquilo que até a gente não consegue entender, você entendeu? Qual é o motivo, a razão, pautado no quê? Qual é a realidade dessas pessoas? Esse povo vive no mundo de Nárnia, absolutamente. Eu agradeço e espero estar aqui na próxima semana, em mais uma edição do X da Questão, agradecendo aí Renatão, que dessa vez apareceu com barba, né? Professor Pilão, sou seu fã, meu amigo Eudes e Jefferson, brigadão. Renato Ferreira. Então, foi um prazer comentar com vocês aqui, fazer esse X da Questão de hoje, né, dia 27, não é isso, de junho. E antes de dar meu abraço final, eu só queria dizer o seguinte, ainda sobre o último tema que nós vamos voltar a debater, que o Ministério da Saúde do seu Lula deveria se preocupar realmente com saneamento básico. As pessoas brasileiras mais pobres deixarem de morrer de dengue, de sarampo, né, de outras coisas que vêm aí pela falta de saneamento básico, e ele revogou a política do Bolsonaro sobre o saneamento básico. Mas isso fica para um outro tema que eu gostaria de debater também. Nós já debatemos outras vezes. Então, prazer comentar aqui com vocês, com eu, presentes realmente, professor, e dando meu adeus aqui de Sarapuí. Vou voltar para o batente aqui. Abraço a todos. Muito bem. Brasil, Portugal, Estados Unidos conectados aqui no nosso X da Questão. Obrigado também ao Jefferson, que faz toda a produção, a equipe técnica também da Connect TV aí no Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!